Oi, Cláudia. Oi, boa noite. Boa noite, Tudo Cláudia. bem? Tá me ouvindo Obrigada por ter bem? aceito o convite. Imagina, um prazer enorme estar aqui com você, Raquel. Tá me ouvindo bem? Tá ótimo o áudio, tá ótima a imagem, tá tudo ótimo. A Cláudia é especialista em catarata, cirurgia refrativa, lente de contato. E além disso, ela tem o maior canal de oftalmologia no YouTube. Então, provavelmente, todas as dúvidas de oftalmologia, todos os assuntos, tem um vídeo dela lá no YouTube. Depois, quem puder, vai lá conferir o canal dela. Eu ainda não conheço pessoalmente a Cláudia, mas nós temos alguns amigos em comum, o Liang, a Leila. Então, foi muito legal ela ter aceito esse convite. A gente ficou mais próxima nesses dias aí preparando essa live. E a gente quer ter um bate-papo bem informal com vocês. Quero que vocês fiquem à vontade para tirar as dúvidas, mandar as perguntas, comentar, deixa seu like, fala de onde vocês são, se já operou, se vai operar. A gente recebeu muitas mensagens nessa semana aí divulgando a live, então vai ser bem interessante. É isso aí, gente. Compartilhem essa live com quem vocês acham que vai se interessar pelo assunto, porque é um assunto que as pessoas me perguntam bastante, sabe, Raquel, aqui nas redes sociais, no canal, no Instagram, no LinkedIn. Porque eles querem muito mais informações. Às vezes a pessoa mora no outro estado, mora longe, ela fica insegura, quer tipo uma segunda opinião sobre o assunto, sobre a cirurgia dela, sobre dúvidas básicas, assim. E às vezes a gente não tem tempo de responder, e às vezes como você vai responder numa mensagem, né? Então é a oportunidade aí do pessoal vir tirar suas dúvidas, que a gente está aqui à disposição. Então eu queria começar perguntando para a Cláudia, para ela explicar, acho que a gente vale a pena a gente explicar do começo, né? O que é catarata? Sim. Porque por mais que todo mundo já tenha ouvido falar, isso ainda gera confusão, né? O que é catarata? Então, eu trouxe aqui o meu olhinho e eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui, que eu vou ter que abaixar um pouquinho. Olha só, gente, o que é catarata? A gente tem aqui a parte da frente do olho, é a córnea. Logo atrás é a íris, que é o colorido do olho. E logo atrás da íris, nós temos o cristalino. O cristalino é a lente do nosso olho. O cristalino, quando uma pessoa jovem, ele, como o próprio nome já diz, ele é totalmente transparente. Mas ao longo da nossa vida, quando surge, quando ele se transforma em catarata, ele se transforma de uma lente totalmente transparente a um vidro embaçado, como se fosse um vidro jateado. E a luz vai entrando cada vez menos no nosso olho e, por consequência, está cortando. Ficou mole. E por consequência, ela vai diminuindo a entrada da luz nos nossos olhos e a visão vai diminuindo. Ela vai diminuindo de que maneira? No começo, ela vai diminuindo mais nas situações de baixo contraste, à noite, você vai perdendo a qualidade da visão, você vai percebendo mais. E aí, às vezes, você chega no consultório, você até consegue enxergar as letras, mas nós já detectamos que você tem catarata. E aí, com o passar do tempo, essa visão vai diminuindo. É interessante falar que a catarata ela acontece muito devagar, muito lento, né? É um processo que vai acontecendo ao longo da nossa vida toda, né? Uma combinação de fatores. A exposição ao sol, à luz ultravioleta, o calor, as medicações que a gente toma ao longo da vida. Né? O cristalino ele é uma massa de proteínas que foi formada na barriga da nossa mãe. E ele vai envelhecendo junto com a gente. Então, essa catarata vai acontecendo de maneira tão lenta e progressiva que muitas pessoas não percebem que isso está acontecendo. Não é infrequente a gente no consultório falar para paciente, você está com catarata, precisa operar, mas eu enxergo, como assim eu estou com catarata e preciso operar? E só Sim, depois que a gente tira a catarata de um olho é que a pessoa entende e percebe como aquilo estava prejudicando a visão, né? sim, E a gente sim. A percebe que isso mudança de cores, né? e afeta muitas vezes o humor, a qualidade de vida. Tem pacientes com depressão. Eu já vi pacientes saírem da depressão operando a catarata, né? Porque a pessoa vai perdendo a visão de cores,
vai perdendo o contraste, tudo vai ficando mais escuro, vai ficando mais amarelado, mais envelhecido. E a pessoa vai ficando mais reclusa, ela evita sair porque tem medo de cair. Então, não é infrequente a pessoa até melhorar o humor depois que opera, né? Então, é importante sempre fazer essa consulta periódica justamente para detectar isso antes de ter esses problemas, né? E ter qualidade de vida, principalmente na terceira idade, porque a catarata pela idade é a mais frequente e é uma época da vida que a gente quer ter qualidade, né? Quer enxergar. O idoso, ele acaba tendo suas atividades a partir de uma certa idade, são as atividades mais visuais do que as atividades motoras. Então, eles fazem algum trabalho manual, leem celular, computador, televisão. E aí, se você não está enxergando bem, você acaba se deprimindo, se fechando naquele mundo. Porque as atividades motoras acabam ficando limitadas. Então, realmente, isso é um fato, né? Vários estudos já foram publicados mostrando isso, que a catarata melhora a qualidade de vida, a cirurgia de catarata melhora a qualidade de vida e aumenta a expectativa de vida do idoso. Né? Os benefícios são além dos mensuráveis, né? É muito interessante a gente ver isso no consultório. Mas, Raquel, falando disso, então, como a gente fala assim, como você falou, lembrando disso, que às vezes o paciente ele chega e fala assim, mas eu não tenho catarata, eu não enxergo a minha catarata, eu não tenho, a catarata não é aquela pele que vem cobrindo o olho. Então, muita gente confunde a catarata com o pterígio. Pterígio é aquela pelezinha Que que vem nasce aqui no subindo cantinho, aqui, né? isso, que vem passando da parte nasal, já na maioria das vezes na região nasal, e ele vai subindo em cima da córnea. E antigamente, ele era conhecido como catarata, assim, era uma expressão popular de que pterígio se chamava catarata. Então, algumas pessoas têm confusão quanto a isso. Eles falam, mas eu não tenho catarata, eu não tenho aquela pele, eu não enxergo. Ou às vezes eles falam, eu já operei a catarata. E aí você vai ver, era o pterígio que eles já tinham Sim. retirado. Sim, tanto que sempre que vem um paciente com pterígio e catarata, eu explico que se eu for operar sua catarata, aquela pelinha vai continuar. É porque pode haver uma confusão nisso. Operar, tira a catarata e ele continua com a pelinha. Em alguns casos, a gente inclusive tem que remover o pterígio antes para a gente ter melhores resultados. Então, aqui no Rio de Janeiro é muito comum pterígio, a gente Aqui tem também, muito. Então, cidade de praia, né? cidades de praia em geral e o Brasil, né? A gente tem uma exposição solar desde a infância, então isso influencia muito no aparecimento do pterígio e da catarata. Então não é infrequente a gente ter o paciente com as duas doenças e às vezes a gente tem que tratar o pterígio antes de tratar a catarata para ter melhores resultados. Quando o pterígio é pequeno, não tem um impacto tão grande na visão, nem estético, a gente pode operar só a catarata. Mas em alguns casos é importante a gente fazer o tratamento da catarata antes de fazer a cirurgia. Sim, com certeza. Se o pterígio é grande, ele até prejudica a visualização, além de prejudicar os resultados visuais depois. Né? Agora, uma pergunta que a gente recebeu, né, Cláudia, foi sobre catarata congênita. Que é difícil imaginar um bebê, uma criança com catarata. Mas existe, né? Existem crianças que nascem com catarata ou que desenvolvem nos primeiros anos de vida. Então, a catarata congênita é quando a gente nasce com catarata. E a catarata infantil é quando ela se desenvolve nos primeiros anos de vida. E não é tão raro assim. São doenças que eu, por ser especialista, acabo atendendo bastante. E nem sempre a gente consegue determinar a causa. 1/3 das cataratas congênitas a gente não consegue descobrir o que causou. O que causou? Eu recebi essa pergunta lá no Instagram. O que causa catarata congênita? O que causa catarata no bebê? Sim. Então, 1/3 a gente não sabe a causa. 1/3 são doenças que a mãe pode contrair durante a gravidez, como a rubéola, a toxoplasmose. Por isso, o pré-natal é muito importante, né? Para a gente detectar essas doenças e tratar rapidamente antes de afetar e comprometer o bebê. E 1/3 das causas de catarata congênita é genético.
né? Então não é infrequente uma criança que tem catarata e o pai ou a mãe ou alguém da família também teve catarata congênita. Mas por isso que é tão importante o teste do reflexo vermelho na maternidade, porque é um dos exames que a gente utiliza para detectar precocemente a catarata no bebê, no recém-nascido, e fazer o tratamento o quanto antes, porque isso é crucial para a gente ter um bom desenvolvimento da visão. Então, o teste do olhinho vermelho, do reflexo vermelho, que é feito na maternidade, é um teste de screening, mas é importante, se a mãe notar qualquer mancha na pupila, qualquer coisa que ela achar estranho, procurar um especialista e tirar a dúvida, né? Não fique com a dúvida, não espere a criança crescer, não espere ela ficar mais velha para buscar um especialista, porque muitas vezes a gente precisa tratar isso o quanto antes para promover o desenvolvimento da visão. Eu vi uma pergunta aqui, Raquel, que ela falava assim, se tem diferença no tamanho da lente intraocular para catarata congênita. Não tem diferença no tamanho, a gente utiliza as mesmas lentes do adulto. O que a gente muda um pouco é o cálculo da lente, né? Como a criança vai crescer, o olho cresce também. Então a gente faz um cálculo meio que programando esse crescimento, né? É um cálculo difícil e não são todos os casos que a gente implanta a lente, né? A gente avalia de cada caso para implantar a lente ou não. Mas essa é uma boa pergunta. E a indicação da cirurgia é assim que descobre? Assim que descobre. Quando a gente descobre no recém-nascido, eu gosto de esperar uns 2, 3 meses para tratar, porque o olho do recém-nascido é muito pequeno, né? Um recém-nascido tem mais cuidados, então eu gosto de esperar uns 2 ou 3 meses. Alguns colegas já preferem operar o quanto antes. E também isso pode mudar um pouquinho se a catarata é unilateral ou bilateral. Mas cada caso a gente avalia individualmente para fazer o tratamento mais individualizado e também coordenar com toda a equipe de anestesia, de pediatria, né, para ter o tratamento adequado para cada criança. Crianças maiores, 2, 3, 4 anos, a gente já tem mais tranquilidade para operar o quanto antes, mas é importante a gente ter o histórico da criança, né? Saber se ela tinha visão antes, se é uma catarata que desenvolveu depois. São dúvidas que às vezes a gente não consegue saber antes de operar. A gente vai operar para desenvolver a visão e fazer aquele estímulo visual depois da cirurgia. Legal. Eu vi uma outra pergunta aqui, mudando um pouquinho de assunto, sobre a catarata, se a catarata deve fazer várias cirurgias. Essa é uma pergunta muito comum, né? Se a catarata volta, né? Se a catarata vai voltar. Então, como a Cláudia explicou, o cristalino ele é uma lente que a gente tem dentro do olho e uma vez que eu removo, essa lente não se forma de novo, a catarata não desenvolve de novo. Então, uma vez que eu tratei a catarata, eu tiro a catarata e coloco uma lente intraocular para substituir, a catarata não volta. O que pode acontecer é uma opacidade atrás da lente, que a gente chama de catarata secundária, que o tratamento é bem mais simples, que é fazer um laser, que as pessoas chamam de limpeza da lente, né? Mas não é bem limpar a lente, é atrás da lente que forma uma opacificação na membrana do cristalino. E aí a gente faz o tratamento que é bem mais simples. Mas catarata, uma vez que você operou, ela nunca mais vai voltar. Para vocês entenderem, porque às vezes as pessoas me perguntam também isso aqui, ó. Mas essa lente fica solta aqui, como é que é? Não, a lente, ela fica apoiada numa cápsula que chama cápsula posterior. E essa cápsula, em alguns pacientes, depois de um tempo, alguns meses ou anos, ela pode sofrer uma opacificação. E aí, de repente, a pessoa está super bem, está enxergando bem, e aí começa a ter mais ou menos os mesmos sintomas da catarata, começa a ter a visão turva e tal. E aí a gente vê, detecta, faz o diagnóstico, o tratamento é bem mais simples, através de uma aplicação de laser no consultório mesmo. Não seria uma cirurgia. É bem mais simples, é muito tranquilo o tratamento. E cerca de 1/3 dos pacientes tem essa opacificação, né? Tem a necessidade de limpar a lente, que a gente chama de limpar, mas não é bem limpar.
depois da cirurgia. E o tempo que isso aparece depois varia muito. Tem pacientes que é logo após, né? A gente aguarda uns 2, 3 meses para fazer isso. Ou 5, 10 anos depois da cirurgia. O tempo que isso vai aparecer demora muito. Mas bem é variado. interessante que a gente já entrou no assunto que é o tratamento da catarata, né? Que é uma coisa que é importante, quem tem esse diagnóstico de catarata, fala assim, mas será que não tem um colírio? Será que não tem um óculos? Um Um exercício. exercício que possa fazer para a catarata ir embora? Comenta aí, Cláudia, qual que é o... Então, as dúvidas são muitas. Eu já vi vários absurdos, várias fake news na internet falando isso. Ai, você tem catarata? Para tudo. Começa a fazer esse exercício aqui que vai dar certo, que você não vai precisar mais operar e tal. E não é verdade. Isso prejudicou muita gente, porque a gente sabe muito bem que a catarata não convém deixar ela crescer muito, não convém deixar ela ficar muito dura para a cirurgia. E várias pessoas tentando fazer alguns tratamentos alternativos, seguindo essas fake news, se prejudicaram, tiveram essas cataratas, foram operar com as cataratas já muito avançadas. Então, isso Sim. não é conveniente. Na verdade, o tratamento da catarata é cirúrgico, não existe colírio, não existe exercício, não existe nada além da cirurgia para você recuperar a sua visão. E, na verdade, 100%, não é uma pessoa ou outra que ela vai ter catarata, não é, Raquel? 100% das pessoas vão ter catarata em algum momento da sua vida. Quem viver terá, eu falo. Quem viver terá. Então, do mesmo jeito que a gente tem cabelo branco, do mesmo jeito que a gente vai ficando mais flácido, a catarata vai acontecer, é um processo natural do envelhecimento. E independe se você mora na cidade, se você mora no campo, se você mora na Amazônia, se você mora na Noruega, se você faz home office, se você trabalha, você vai ter catarata. Algumas pessoas vão ter mais cedo do que outras, né? Por exemplo, os diabéticos tendem a ter catarata mais cedo, os míopes tendem a ter catarata mais cedo, pessoas que trabalham em ambientes de muito calor. Por exemplo, eu tenho um paciente que foi morar em Dubai, ele foi a trabalho em Dubai. Ele morou 3 anos em Dubai. Jovem, tinha menos de 50 anos e voltou com catarata. Então, tem vários efeitos externos que influenciam nisso, mas quem vive mais tem mais chance de ter catarata. É um processo natural e que a gente tem que conviver, principalmente agora que a gente vive mais tempo, né? Os nossos avós, nossos pais vão viver muito tempo. A gente, então, nem sei quanto mais vai viver. Então, a gente tem que estar ciente de que isso pode acontecer com a gente. E que o tratamento, apesar de ser uma cirurgia, né? Porque quando a gente fala, vou fazer uma cirurgia no olho. Não é uma cirurgia... Não é uma cirurgia que vai te fazer sofrer. Não é uma cirurgia que... muito pelo contrário, é cirurgia que traz qualidade de vida, que melhora a visão, que muitas vezes corrige o grau que você sempre teve no óculos, né? Você pode ter Uma uma visão melhor do oportunidade, que você tinha antes. lógico. É o que eu falo para os meus pacientes, é uma oportunidade. Ó, Raquel, quero mandar um beijão aqui para o pessoal da Latino Pharma, para o Marcos Neves, para o Rafa Castilho, que estão aqui fazendo perguntas. As perguntas são muito legais. A do Marcos é a seguinte: se em tempos de home office, essa mudança nos nossos hábitos de vida, muito computador, muito celular, isso acelera o desenvolvimento da catarata? Olha, até os estudos que a gente sabe, não, né? Mas eu acho que a gente ainda tem poucos estudos bons que correlacionem as telas, as luzes de LED e os malefícios com a visão, né? A gente ainda não tem estudos de longo prazo com um número de pessoas e com acompanhamento que a gente possa confiar no resultado. O que eu acho que a diferença entre remédio e veneno é a dose, né? Então, tudo na vida a gente tem que dosar. Então, você tem que trabalhar muito no computador, procura fazer alguns períodos de descanso.
olha para longe, relaxa um pouco a visão. No seu horário de descanso, evita o celular, evita o computador. Procure fazer atividades ao ar livre. As crianças, por exemplo, a gente sabe que já estão tendo um aumento de miopia, um aumento de estrabismo por ficarem muito tempo nas telas. Então a gente precisa de mais tempo ao ar livre, relaxar um pouco a visão de perto. Eu mesma, nos últimos meses, tenho sentido mais cansaço visual, porque a gente tem ficado mais no celular, a gente resolve mais as coisas pelos aplicativos. Então eu acho que a gente tem que aprender a dosar um pouco isso, até que a gente tenha estudos que a gente possa confiar nos resultados. Mas o cansaço visual é uma coisa que é muito frequente no consultório e que eu vejo que até a mim tem afetado, né? Essa exposição. Sim. O que, assim, realmente os estudos não tem nada comprovado, mas, assim, uma coisa que me intriga é que cada vez mais a gente tem visto a catarata em pessoas mais jovens, não é mesmo? 55, a partir de 55 anos, 57, 58, eu tenho feito muitas cirurgias nessa idade já. Então, alguma coisa está acontecendo, né? Que as cataratas. Eu me lembro na época que eu me formei há 20 anos atrás, quando eu saí quando eu me formei há 20 anos, quando eu comecei a residência, quando eu comecei a operar as cataratas, a gente operava a catarata em pessoas com muito mais idade. Sim, a cirurgia é mais precoce também, né? Porque a gente tem tido bons resultados e é surpreendente mesmo o resultado. Então a gente hoje tende a operar os pacientes mais jovens, mais cedo. Sim. Então, Logo que é bom a detecta. gente prestar atenção nessas coisas do nosso dia a dia que podem realmente influenciar. Eu vi uma outra pergunta, Cláudia, bem legal, sobre o uso prolongado de corticoides. Isso é um assunto Sim, é do muito Rafa. importante. Isso é um tema muito importante, porque muita gente fica usando colírio por muito tempo. Ah, tô pingando um colírio para clarear, para aliviar. E colírios que têm corticoide realmente podem causar catarata. Eu já vi muitos casos. Ah, doutor, uma vez foi na emergência, me deram esse colírio, eu estou usando há 5 anos. E o paciente super jovem com catarata. Sim. Então tem que tomar cuidado. E as pessoas que precisam de tratamento com corticoide a longo prazo precisam ser acompanhados. Não só pelo acometimento de catarata, né, do cristalino, mas também o glaucoma que pode acontecer no uso prolongado de corticoides. Sim, lógico. Com certeza. Hoje eu lembrei de uma outra pergunta com relação à lente. Eu estava falando, eu estava atendendo e aí fiz o diagnóstico da cirurgia, já a paciente estava percebendo já a visão ruim e tal, e foi fazer os exames pré-operatórios já. E ela falou assim para mim: ai, doutora, mas essa lente, me explica como é que essa lente, eu não vou ter que tirar e pôr todos os dias a lente? Então é uma dúvida que as pessoas têm também, né? Se tem que pôr ou tirar a lente, ou se a lente vai incomodar, tipo lente de contato, eles têm receio. Então, não, né? vou até mostrar aqui no meu olhinho, ó, a lente intraocular, a lente que vai substituir o cristalino que está com catarata, ela vai ficar exatamente no mesmo lugar que o nosso cristalino está. Então, ela não é uma lente que vai externa e que a gente vai ter que tirar para dormir ou que vai ter que trocar com frequência. Ela é uma lente que vai exatamente na mesma posição. Ela vai dentro da membrana do cristalino, porque o cristalino ele é como se fosse eu chamo de tremoço. Eu não sei se vocês sabem o que é tremoço. Mas ele é como se fosse uma ervilha que tem uma membraninha e a gente tira só o que está dentro dessa membraninha. A gente deixa a cápsula do cristalino para apoiar a lente nova. E a lente fica na mesma posição. Então, do mesmo jeito que a gente não sente o nosso cristalino, a gente não vê, não pega, não tira, não troca, a lente intraocular é a mesma coisa. Eu vi que tem uma pergunta aí, uma dúvida, se uma vez que eu operei e coloquei uma lente, é possível trocar. Não é que é impossível trocar. Sim, é possível trocar em algumas situações. Isso pode ser feito, mas não é uma cirurgia tão tranquila como tirar o cristalino e implantar uma lente. É uma cirurgia que tem mais riscos.
Então a gente evita. Não é que é possível sim fazer a troca dessa lente, mas não é o ideal. Em alguns casos a gente evita, né? Então cada caso tem que ser avaliado. E por isso que é tão importante a escolha da lente intraocular na hora da cirurgia de catarata. É por isso que é importante você procurar um especialista que vai te orientar no melhor tipo de lente para você. Nas lentes que tem a possibilidade de corrigir o grau e reduzir a dependência de óculos, e em muitos casos, inclusive, eliminando óculos, né? Existem lentes hoje que dão visão longe, intermediária e perto, que a gente consegue ter uma boa independência de óculos, e cada caso tem a melhor lente. Então a gente faz uma avaliação do olho como um todo, né, Cláudia? Importante falar isso, né? Por exemplo, claro. você tem retinopatia diabética, você tem glaucoma. Alguns tipos de lente não são tão indicados para o seu caso. Você tem astigmatismo, já tem lentes que corrigem astigmatismo. Então, só o olhar e a avaliação de um especialista vão poder determinar qual é o melhor ou quais são as opções, né? Às vezes você tem mais de uma opção e o médico vai poder te orientar nessa escolha. Sim, sim. Olha só, vamos só dar uma pausinha aqui que eu acho interessante essas perguntas que eles estão querendo saber ainda sobre as causas da catarata. Ó. O Ali Ferrares, ele falou se o uso da cloroquina pode ter influência para a catarata ou só consequências na retina. Olha, até onde eu sei, a cloroquina não desenvolve catarata, não promove uma evolução maior. As medicações que têm mais relação com catarata são os corticoides. Perguntaram aí o que é corticoide. Corticoide é um tipo de medicamento anti-inflamatório. São anti-inflamatórios potentes que podem ser usados ou como colírio ou via oral. Então, por exemplo, um paciente com lúpus em uso de cloroquina, às vezes precisa de corticoide. Ou um paciente que tem uma doença do pulmão, tem asma grave, precisa usar corticoide crônico para desinflamar o pulmão. Então, quem faz uso de medicamentos com corticoide, que são vários, seja inalatório, seja colírio, às vezes até no couro cabeludo, né? Tem tratamento para couro cabeludo que vem corticoide. Então, é muito comum após quimioterapia, né? Quimioterapia é muito comum caso da catarata. Rádio também, porque a rádio é direta, mas a quimio, eles tomam muito corticoide endovenoso, então... E a própria quimioterapia também pode causar catarata, né? Que eu tô lembrando aqui, fatores externos, a exposição ao sol, por isso que é muito importante a gente proteger do sol. O Rafa perguntou aqui também sobre o trauma, né? Super frequente, né? Olha, ele fala assim, ó, doutora Cláudia, alguns pacientes sofrem alguma pancada do olho em virtude de andar de moto, algum esporte de contato. O trauma de contato pode desenvolver a catarata? Sim, é uma causa muito frequente, muito frequente. Em jovens, né? E são cataratas mais difíceis de operar, são mais desafiadoras, né? São cataratas que a gente vai mais preparado. Em algumas situações a gente precisa fixar a lente, apoiar a lente, porque esse suporte que eu comentei com vocês, que é a membrana do cristalino, pode ter perdido a sua sustentação no olho. Então, dependendo do trauma, a cirurgia é um pouco mais complicada e mais desafiadora. Mas a gente tem tido muito bons resultados. Existem diversas técnicas de fixação de lente que hoje em dia permitem uma boa visão. Se a desinserção não é tão grande, pode colocar o anel de expansão. Exato, exato. Hoje a gente tem muito recurso, né? A cirurgia evoluiu muito nos últimos 20, 30 anos. Não só na técnica, mas nos tipos de lente, nos recursos que a gente tem para lidar com a cirurgia no intraoperatório, né? Expansores de pupila em pacientes que não dilatam. Então, hoje a gente tem uma cirurgia que se assemelha à cirurgia refrativa para miopia, né? Em muitos casos, a gente consegue prever o grau, a gente consegue prever a redução do óculos, a gente consegue promover para o paciente uma qualidade visual que muitas vezes ele nunca teve. Então, por isso que eu sou muito entusiasta do que eu faço. Eu acho que eu sou muito privilegiada por fazer
Isso, porque a gente vê a satisfação dos pacientes, Nossa, a é gente vê demais. como muda a vida das É pessoas demais. essa cirurgia. É muito bom, né? E agora eu fiz uma cirurgia de um casal. Eles operaram um olho num dia e outro olho no outro dia, os dois juntinhos. Agora eu Muito dei legal. alta para eles. Olha que amor, os dois. Facer sem óculos, é de máscara, né? Saíram os dois, eles moram em outra cidade, aí voltaram para a cidade deles. Ai, que alívio que nós estamos enxergando tudo de longe e de perto, sem óculos, com essa máscara. Eles estavam tão contentes, é muito gratificante para Muito. nós, ele dá a oportunidade de trabalhar com algo que é a nossa profissão, mas que dá ajuda, faz tanta diferença na vida da pessoa, e isso volta para a gente, né? É muito gratificante. É demais. É demais. Não tem um dia no consultório que eu não. É muito interessante. Às vezes eu volto do consultório melhor do que eu fui, porque a gente Sim. vê, né, como a gente faz a diferença na vida das pessoas. A gente melhora a qualidade. Óculos multifocais, por exemplo, né? Não é todo mundo que consegue andar, descer escada, né? Fazer as coisas com segurança, porque tem a diferença do grau de longe e de perto, né? Muitas pessoas Uhum. não se adaptam. Então a gente faz cirurgia Limita, de limita as catarata. atividades, né? Exato, não é toda atividade que dá para usar óculos. Tem pessoas que Uhum. começam a fazer coisas que nunca fizeram antes, porque o óculos impedia, né? Então Sim. é muito gratificante, é muito bom a gente proporcionar uma melhora na qualidade de vida e na Uhum. visão em geral, não só naquilo que a gente mede no consultório, né? É uma qualidade que vai além desse 20/20 que a gente tanto fala. Ó, Pode falar. ó, tem acho que ele foi paciente seu, ó, eu sou Binho, eu sou Binho. Ele fala assim, ó, uma vez que a gente colocou a lente, há o risco de deslocar a lente para dentro do olho? É, Há o risco. Eu já tive pacientes que isso aconteceu. quando a gente fixa a lente, por exemplo, num paciente que tem ou um trauma ou uma doença, tem algumas doenças que o cristalino fica mais solto dentro do olho, né? Existe uma síndrome que chama síndrome de Marfan. Existem outras também, mas o Marfan é mais frequente. Que a lente, o cristalino natural, ele é mais solto e a gente precisa fixar. E essa fixação, ela nem sempre é permanente, nem sempre a gente consegue manter a lente na posição a vida toda. Realmente a lente pode deslocar. E tem uma outra situação que é a pseudoesfoliação, e que a lente está lá no lugar bonitinho, a pessoa não tinha nada, mas que ao longo do tempo o saco capsular cicatriza, ele fibrosa e consegue tirar a sustentação de dentro do olho e a lente sai do lugar. E também Sim. tem algumas situações em que a lente ficou numa posição e por um trauma ou alguma outra coisa que aconteceu na vida dela, a lente saiu. Então, isso não É, é muito frequente, mas isso realmente pode acontecer. E aí a gente precisa fazer uma outra cirurgia para reposicionar a lente. sim, sim. Mais aqui um alerta para as pessoas não apertarem seu olho, não coçarem o olho esse cuidado deve ser muito maior ainda depois de operar a catarata, né? Não. Coçar o olho é um dos piores hábitos. Eu acho que é uma das coisas que mais prejudica a visão, sem a pessoa perceber que ela está prejudicando a visão, né? Sim. É muito ruim. A gente pode pegar doenças, pode fazer a pálpebra, né? Soltar o levantador e ter uma ptose. Então, a gente vai envelhecendo, já tem essa tendência. Se você coça muito o olho, isso pode piorar. Então, coçar o olho com lente intraocular também é um hábito muito ruim. E eu sempre peço para os pacientes, principalmente nesse período de pós-operatório, coçar o olho pode causar infecção logo após a cirurgia, né? Você Sim. pode promover uma infecção no pós-operatório só de coçar o olho. Uhum. Então, coçar o olho é um hábito muito ruim. Então, se você tem esse hábito ou conhece alguém que tenha, ajuda essa pessoa a se livrar dele, Com, porque é muito ruim. com certeza. Olha só, Raquel, o Robson, fiz transplante de córnea e agora deu catarata. É arriscado fazer a cirurgia? É bastante comum a catarata É, depois do transplante.
qualquer cirurgia intraocular pode acelerar o aparecimento da catarata. As cirurgias de córnea, né, transplante de córnea, cirurgia de glaucoma, cirurgia de retina. É muito frequente os pacientes desenvolverem catarata depois. O que eu falo para os meus pacientes? O ideal é você procurar um especialista para fazer essa cirurgia, né? Uma pessoa que tem um treinamento especializado, ela é capaz de fazer a cirurgia depois de um transplante de córnea com praticamente nenhum dano à córnea transplantada. Então é importante procurar um especialista, uma pessoa que tenha mais experiência com casos assim, para você ter um resultado bom. Sim. Uma outra pergunta, Cláudia, lembrei agora. É anestesia. Como que é a anestesia na cirurgia de catarata? E sempre perguntam para mim se vai tirar o olho, como é que vai manter o olho na hora da cirurgia. Vamos falar fala da anestesia e já como que é o procedimento, que o pessoal também já está perguntando aqui do pós e tal. Aí sim a gente vai tendo uma ordem, que anestesia, né? você costuma usar, Cláudia? Eu faço bastante tópica, mas faço bloqueio em alguns casos. Então, a tópica que a Cláudia está falando é usar colírio anestésico. Então, é o mesmo colírio que a gente usa no consultório, às vezes, para fazer algum exame, é o colírio que a gente usa na cirurgia. Na maioria dos casos, isso é suficiente porque o cristalino, ele não sente dor, né? É uma parte do olho que não tem inervação, não tem sensibilidade. Então, a gente precisa do colírio anestésico para fazer uma pequena incisão na córnea e é através dessas pequenas incisões que a gente usa alguns instrumentos e um aparelho de ultrassom e vácuo. Então, a gente vai quebrando o cristalino e aspirando o cristalino por essas pequenas incisões. Então, a anestesia, ela é basicamente para a gente fazer a incisão na córnea e o restante da cirurgia não dói. A gente pode associar a sedação venosa. Eu acho que a sedação feita por um anestesista, uma sedação bem feita, faz com que o paciente relaxe. E tanto para o paciente como para o cirurgião, a cirurgia fica mais confortável, né? Porque se você não está sabendo que estão mexendo no seu olho e o cirurgião tem tranquilidade para operar. Eu acho que a sedação, a farmacologia está a nosso favor. Então, não tem porquê, nos dias de hoje, a gente não fazer com sedação. Sim, sim, eu sempre faço. Mas eu falo, e é incrível, né? Como eles já têm o time, nossa equipe de anestesistas é maravilhosa. Eles já têm o time, a pessoa chega, ela passa muito pouco tempo na clínica. Ela chega, já vai para a cirurgia, já é sedada, acaba a cirurgia, ela já está pronta para levantar e para ir embora. Então é fantástico assim o resultado, né? Como é um procedimento ambulatorial super tranquilo. E assim, você não vai ficar horas internado, você não precisa passar o dia no hospital, né? A gente faz um preparo no pré-operatório, dilata a pupila, pinga anestésico, o anestesista vai conversando com você enquanto essas medicações vão fazendo efeito, vai pegar uma veia para fazer a sedação. A cirurgia varia de 10, 15 minutos. Alguns casos mais complicados pode levar um pouco mais de tempo. Aí, nesses casos, ao invés de usar a tópica, a gente faz o bloqueio, que é uma injeção de anestésico perto do olho, para o paciente não sentir nada. E aí, acabou a cirurgia, a gente espera o paciente acordar, isso leva uns 10, 15, 30 minutos no máximo. Toma um lanche e vai para casa. Então, uma cirurgia que você não vai ficar internado, você não vai precisar perder o seu dia todo lá no centro cirúrgico, né? E a maioria dos lugares que é feita a cirurgia de catarata são centros especializados de oftalmologia. Não é hospital geral, não é hospital que a gente atende e opera qualquer cirurgia, né? Então, acaba tendo toda uma equipe treinada para que a cirurgia corra com toda a tranquilidade, com tudo que precisa para a segurança do paciente, mas ao mesmo tempo seja ágil, seja rápida, não fique horas em jejum lá esperando para operar e tem uma alta rápida, né? Então isso é importante nesses tempos de Covid que a gente está vivendo agora, né? Você imaginar que você vai para um hospital, correr o risco de pegar uma doença, né? Os centros oftalmológicos hoje são centros que a gente não teve problema ainda de contaminação por causa disso. É isso que o Marcos falou.
sobre a pandemia, se pode haver pausas nas cirurgias eletivas pela pandemia, pode prejudicar a qualidade visual do paciente. Com certeza, né? Mas graças a Deus a gente não teve. A gente até conversou antes, né? A gente praticamente não parou de operar. Só naquelas primeiras 3 semanas que eu parei, no começo lá, e aí voltou e foi normal. E graças a Deus, nenhum paciente meu no transoperatório, ali no pré, no pós, foi contaminado com o Covid. O hospital por si, né, a clínica por si já é um ambiente super limpo, que nós tomamos todos os cuidados, o centro cirúrgico, então nem se fala. E aí os cuidados foram dobrados, triplicados, e tudo está correndo da melhor maneira possível, Marcos. Mas, com certeza, se houvesse essa pausa, haveria um sério problema de saúde pública, das pessoas não poderem operar. Você já pensou? Eu acho que assim, a gente já está confinado em casa, né? A gente já não pode sair. Imagina você não enxergar, né? Além de tudo, ainda não enxergar. Eu tive muitos pacientes nesse período, desde que começou a pandemia, que estavam cegos por catarata, porque a principal causa de cegueira é a catarata. Então imagina a gente ficar um ano, a gente não sabe ainda se tudo indica que a vacina vai vir agora no começo do ano, tomara. Mas imagina, desde março, as pessoas cegas em casa, né? Então, a gente tem uma situação que eu acho que até é importante a gente promover essa saúde ocular. A gente não pode negligenciar isso e falar, espera que isso vai passar, a gente não sabe. E assim, eu tenho certeza que muita gente ganhou tanto em qualidade nesse período, principalmente usando máscara, né? De usar máscara, óculos, sem enxergar. É um conflito muito grande. Então a gente precisa, claro, priorizar as coisas, né? Não fazer as pessoas correrem risco, mas ao mesmo tempo a gente tem que tratar essas doenças que realmente têm um impacto muito grande na vida das pessoas. Não é simplesmente não enxergar, é muito maior do que isso. Então tem um impacto grande, a gente precisa tratar. O Davi comentou aqui, a cegueira da catarata é reversível? Não, Davi, a cegueira, hoje no mundo existem mais de 12 milhões de cegos por catarata. Realmente é a maior causa, mas é uma causa reversível. Essas pessoas, elas estão cegas por problemas socioeconômicos, por dificuldade de acesso a um tratamento adequado, a um sistema de saúde adequado para ela, mas graças a Deus é reversível, né, Raquel? Totalmente Nossa, reversível. estou adorando aqui, o pessoal está participando um monte, vai sair, gente. Eu vi uma pergunta que eu adorei. Se eu tenho catarata e presbiopia, se é possível a lente corrigir a catarata e a presbiopia? Sim, isso é possível hoje em dia, tá? Eu diria que a melhor cirurgia para corrigir presbiopia é a cirurgia de catarata. Não tem cirurgia melhor, mais eficiente do que essa para corrigir presbiopia. Então, tem muito paciente que vai levar o pai, a mãe para operar e fica com inveja depois, porque ele tinha catarata e óculos e sai da cirurgia sem catarata e sem óculos. Com uma excelente qualidade, com resultados surpreendentes. Então, se você tem catarata e presbiopia e quer já tratar as duas coisas ao mesmo tempo, é possível, discuta isso com o seu oftalmologista, com o especialista, que isso é totalmente possível hoje em dia. E também a gente pode corrigir miopia, astigmatismo. As lentes evoluíram muito, muito. E o cálculo também, a maneira da gente programar a cirurgia também evoluiu. A gente aumentou muito a precisão. Então, é realmente surpreendente esses resultados, né? Porque a cirurgia, outra forma de corrigir a presbiopia é a cirurgia laser que eu faço, você faz também, mas é uma correção transitória, não é? Depois de um tempo, você perde o efeito, você pode fazer apenas no sistema de monovisão, e através da cirurgia de catarata, a gente consegue corrigir o grau de longe, de perto e meia distância no mesmo olho. Isso é muito fantástico, através das lentes trifocais. É fantástico. E aí você tem uma visão completa dos dois olhos. Exatamente. Então você tem, no laser, o que a gente faz é um olho para longe e um olho para perto, né? Que chama monovisão.
Na lente intraocular, a gente consegue corrigir o longe, o intermediário e o perto nos dois olhos. Então, você não vai ter a perda da visão de longe em um olho, né? Você vai ter os dois olhos trabalhando no longe, o intermediário e o perto. Então, isso tem muitos benefícios. A gente não perde profundidade, a gente fica mais fácil para a gente se adaptar. Então, essas lentes evoluíram muito, o resultado é muito, muito legal. A gente vê todos os dias no consultório a felicidade que é essa independência de óculos. Então, isso é sim possível. E sempre que vocês forem submeter essa cirurgia, discutam essa possibilidade com o cirurgião. Olha aqui, ó, um estudante de medicina, Fernazari, ele estava falando que ele acha que qual que é o tempo médio para se realizar a cirurgia. Eu não entendi direito. Será que é pelo SUS ou é assim o quanto que a gente espera para operar um paciente normal? Então, com a pandemia, essa espera aumentou muito, muito. Em Aquilo que você muitos estava locais, falando, né? No Rio, né? em muitos locais, inclusive, foi interrompido esse atendimento, interrompida as cirurgias. E o nosso sistema único, ele é maravilhoso, mas a demanda é muito grande. A demanda, o número de pessoas que têm catarata e precisam da cirurgia é muito grande. Então, esse tempo de espera varia muito de local para local, porque as políticas de saúde são regionais, a grande maioria delas não é nacional. Então, isso varia muito de local para local. E em alguns lugares a gente vê algumas campanhas, alguns mutirões, mas é difícil eu te falar quanto tempo pode levar essa fila, principalmente agora com a pandemia. Eu vejo que isso piorou. Muitos pacientes têm vindo no consultório porque já não querem mais esperar a cirurgia pelo SUS, né? E uma dúvida que me lembrou, que a pergunta dele meio que me lembrou uma pergunta que também sempre me fazem, que é assim, Raquel, se a gente tem que esperar para a cirurgia, para a catarata amadurecer, se tem um tempo certo, porque antigamente isso era uma crença popular também, que não pode operar a catarata muito nova, porque dá algum problema, que tem que esperar amadurecer, é o termo que eles usam. Eu acho que algumas coisas que se falava no passado, há 40 anos atrás, fazia sentido naquela época, né? Porque a cirurgia, naquela época, realmente tinha mais riscos. A taxa de sucesso era menor. Então, a gente esperava a catarata chegar no seu estágio quase final para que o risco e o benefício compensassem a cirurgia. Mas isso, hoje em dia, não faz mais sentido. Não faz mais sentido nenhum. Porque a cirurgia, ela é muito, muito segura. E a gente percebe que nas técnicas atuais, as cataratas mais duras, a gente tem mais dificuldade tecnicamente. Então, a partir do momento que a gente percebe que tem uma perda de qualidade, uma perda de quantidade, a pessoa já tem um impacto na vida dela, daquela opacidade, mesmo que ela seja pequena, não tem por que a gente esperar, tá? Eu acho que o benefício hoje, risco-benefício, o risco está lá embaixo, o benefício está lá em cima. Então, uma vez que você tem impacto disso na sua vida, não espere para amadurecer a catarata para operar. Sim. Cláudia, eu ia te perguntar uma coisa. Quais as orientações que você passa para os seus pacientes no pós-operatório? O que eles podem... Isso é uma coisa que dá muito... Tem muitos pacientes, não quero operar agora porque vou ter que fazer a ceia do Natal, vou ter que cozinhar, eu não vou poder fazer nada, eu vou ter que ficar de cama. Como é que você orienta seus pacientes? Sim, eu já vi que também tem uma pergunta ali sobre isso. Então, assim, a cirurgia de catarata é uma cirurgia que impacta muito pouco na rotina da pessoa, é maravilhosa. Então, as minhas orientações são as seguintes: você não pode carregar um peso pesado por 15 dias de cada olho, tipo, levantar uma sacola pesada do supermercado, levantar uma criança do colo. Alguns pacientes têm aquela coisa daquele galão de água, não posso levantar o galão. Não pode levantar o galão. Tá, por 15 dias de cada olho. Eu costumo já fazer os dois olhos bem próximos, eu gosto de fazer com intervalo de uma semana, justamente para não prolongar muito esse resguardo, não é?
Sim, E também o exatamente. uso dos colírios, né? Que aí a pessoa já vai usando simultaneamente. E outra recomendação que eu dou é quanto a entrar em piscina e no mar, que nós duas moramos em cidades de praia, então as pessoas costumam frequentar, e aí 30 dias sem. Mas as atividades de casa, como cozinhar a sua própria refeição, assistir televisão, olhar o celular, pintar o cabelo, olhar para baixo, e Sim, coisas assim que são, às vezes, umas coisas que já fica até como se fosse um mito mesmo, de sim. medo, né? De coisas que talvez já eram antigas realmente, né? É Com que vai se outras perpetuando, técnicas. né? Isso, vai se perpetuando e vai se passando isso e vai gerando esse medo nas pessoas. Então, é bem tranquila, é uma cirurgia que não causa dor no pós-operatório, a pessoa não precisa ficar de cama, como várias outras cirurgias que a gente possa vir a ter que fazer em outras partes do nosso corpo. A pessoa pensa assim, eu vou fazer cirurgia, eu sei que eu vou ter que ficar de cama, eu sei que eu vou ter que Sim. ficar em um período de recuperação, já é normal, não é? Você se programa para fazer uma cirurgia. Mas nas nossas cirurgias oculares, graças a Deus, né, a gente consegue oferecer essa Graças a Deus. qualidade sensacional no pós-operatório, que impacta muito pouco a rotina habitual. Eu acho que essas coisas do passado, alguns colegas acabam repetindo sem muito sentido hoje em dia, né? Como a incisão hoje é muito pequena, a gente usa poucas medicações, a gente muitas vezes faz anestesia tópica, então o paciente já sai piscando, já começa a usar o colírio logo. Então a recuperação é muito tranquila, não tem que ficar de cama sem fazer nada, né? No dia seguinte posso fazer uma caminhada? Pode fazer uma caminhada leve. Uhum. Pode fazer suas atividades, pode ler o jornal, pode pegar o celular, não precisa ficar duro sem olhar para baixo, pelo amor de Deus, vai cair se não olhar, né? Então, a Sim, lente não cai assim fácil, a lente não sai do lugar fácil. É muito sim. difícil tirar a lente do lugar. Então, Uhum. é muito tranquilo pós-operatório. O mais importante e o mais chato é ter que usar os colírios, né? Isso realmente é uma parte chata, mas muito necessária para que você não tenha dor, para que não tenha infecção, né? Para que tudo corra bem e você não tenha complicações, usar os colírios. E realmente é um pouco chato ter que usar colírio, mas é por pouco tempo, não é a vida inteira. É Uhum. um mês usando colírio e acabou. E eu Sim, concordo com você que quanto antes a gente opera um olho e o outro, a gente encurta esse tempo de resguardo, né? Porque se sim. você espera um mês para operar o segundo olho, você vai ficar 2 meses pingando colírio, com esses cuidados, com esse medo. E como eu Sim. disse, coçar o olho é a pior coisa. Operou a Uhum. catarata, não encoste, não põe a mão, não use lencinho de pano, evite ao Isso, lembra que a máximo gente está comentando? contaminação. O uso de colírios novos, não é? Comprar o colírio novo, nada de colírio da farmacinha. A Ou pessoa da vai comprar vizinha, aquele ou colírio. alguém que operou. A pessoa vai comprar um colírio novo, vai cuidar para não encostar o bico do colírio no olho ou na pálpebra. Enfim, mas seguindo todas essas orientações nossas de cuidados aí, corre sempre tudo muito bem. É uma cirurgia que quem fez pode falar para vocês que o benefício é grande, sem sofrimento, sem muito dessas coisas que falam, né? Que não pode isso, não pode aquilo. Muitos pacientes não percebem nem que foram operados. Se não fosse a melhora na visão, eles nem achariam que a gente tinha operado. Então, conversem com os amigos que operaram, né? Não se apeguem aos casos que deram errado. Muitas vezes a pessoa tinha outros problemas visuais que impediram ela de enxergar bem. Então, cada caso é um caso. O seu caso não necessariamente vai ser igual de outra pessoa que deu errado. E procure um especialista, né, Cláudia? Eu acho que isso é o principal. Sim. Com certeza. A prática da cirurgia de catarata é o que faz toda a diferença. Quanto mais você opera, se você tem uma regularidade de um número bom de cirurgias toda semana,
você vai adquirindo uma habilidade incrível e você consegue transferir isso para os resultados dos pacientes. A mais rápida recuperação visual, o mais rápido tempo cirúrgico. Sim, E tudo isso colabora para a melhor recuperação. sim, com certeza. Com certeza. E junto com toda essa evolução, a gente tem muito, muito para oferecer para vocês. Então, procurem um especialista aí da sua cidade. O nosso tempo aqui está acabando. Parece que foi 5 minutos. Foi muito rápido. Uma Foi hora e muito muito legal o nosso pouco. bate-papo. Eu queria te agradecer, Cláudia, por ter participado hoje aqui comigo. Eu adorei, adorei. Você tem muita facilidade para transmitir as coisas e explicar essa vivência de consultório e também esse canal que você criou, né, para conversar com as pessoas. Eu acho que facilita muito a sua comunicação. Eu quero muito te agradecer aqui, enriqueceu muito. Foi um prazer. Vamos combinar outras. Não vejo a hora, já tô aqui com ideias. E o pessoal que a gente não conseguiu deixar as perguntas, deixe aqui depois no replay, a Raquel vai deixar. Deixe no Sim, replay que depois você responde, né? sim, vai ficar no IGTV e aí pode mandar pergunta para mim, para a doutora Cláudia, eu passo para ela as dúvidas que vocês tiverem. Agradeço a participação de todos que assistiram, que mandaram suas dúvidas, que deixaram o like. E foi muito boa a participação de vocês. E, Cláudia, um beijo Um enorme. beijo, boa noite, pessoal. Obrigada pela participação. Boa noite, Marcos. Boas festas. Boa noite para todo mundo que participou aqui. Ela Um tirou o beijão Fábio, é para muito vocês. parceiro, né? Eles estão sempre aqui participando com a gente também. Obrigada, Michele. Um beijo grande. Tchau, até a próxima, Tchau, pessoal. tchau. Boa noite. Tchau, tchau.